chamar, Senhor. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, manda rios de vida e me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, manda rios de vida e me sustenta. Eu te louvarei, só a igreja. Então diga ao Senhor, bem forte, eu não posso. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, manda Amém. vida e me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, É o meu rio. manda rio de vida e me sustenta. Oh Senhor, nós queremos mais de Ti. Aplauda o Senhor, porque o Senhor é digno, digno de louvor, digno de glória, digno de adoração. Grande é o Senhor é tremendo. Aleluia. Irmãos, esses últimos dias o Senhor quer levantar um exército forte, um exército destemido. E o Senhor está chamando obreiros que querem se prontificar para o chamado. E o chamado é para pessoas corajosas. Quantos corajosos temos aqui esta noite? Levanta as mãos. O Senhor te chama, o Senhor quer te usar, meu amado. Ele conta com você. Ele conta com você nesses últimos dias. Amém. Dá-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Diga ao Senhor. Transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que me se ache só a ti, então. Diga, usa-me. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Diga, eu quero ser usado, Pai. Eis-me aqui, Senhor. Ora e em qualquer lugar, eis aqui a minha vida. Diga, usa-me, Senhor. Usa-me. A voz da igreja. Sonda-me, Senhor. Quebranta. Diga isso de coração. Diga de coração. Diga ao Senhor, transforma-me, Senhor. A tua palavra. E enche-me, Senhor. Faça isso de coração. Usa-me, Senhor. Diga, usa-me, Senhor. Usa-me, diga, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas,
aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me. Faça essa oração nesta noite. Oh Deus, novamente, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me segundo a tua palavra, Deus. Oh Senhor, quero ser um soldado pronto, Pai. E usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, Senhor, quebranta-me, transforma-me. Última vez, sonda-me, nos conhece, Pai, tira de nós o que não te agrada, Pai, nos faz, Senhor, um exército preparado para te adorar, para te servir, Deus, e usa-me, Senhor, amém. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, sonda-me, sonda-me. Oh, Jesus, ouve a oração da tua igreja, Pai. Oh, Senhor. Oh, Deus. E usa-me. Mais uma vez, sua igreja, sonda. Sonda-me. Diga ao Senhor de coração. Abre o teu coração, Senhor, nesta noite. Oh Senhor, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, Deus. Oh Senhor, eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, Deus. Ora e em qualquer lugar, eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Oh Senhor, eis-nos aqui na tua presença, Senhor. Oh Deus, contempla o coração de cada um nesta noite, Deus. Tu sabes, Senhor, quais são os soldados que estão prontos, Deus. Tu conheces os nossos corações, Deus. Tu sabes, Deus, quem são os soldados que estão prontos. Nesta noite contempla, Senhor, o coração de cada um, Deus. Oh Deus, que nesta noite possa sair daqui soldados valentes, prestes a dizer: Senhor, eu estou aqui, usa-me, usa-me segundo o teu querer e a tua vontade. Oh Deus, sonda-me, quebranta-me, transforma-me
última vez. Sonda-me, para terminar. Quebranta-me, transforma-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Será que você poderia fazer essa oração? Existe um Deus que quer nos usar. Será que você está disponível essa noite para que Deus te use? Eu gostaria que você se colocasse na presença do Senhor. A igreja começa a orar. Comece a fazer uma oração para Deus, irmãos, dizendo: Deus, eis-me aqui, me usa conforme a tua vontade. É impossível que essa canção não tenha falado ao coração da igreja, irmãos. Não tenha falado ao seu coração, tocado no seu coração. Você cantou: Senhor, usa-me, transforma-me. Eu quero ser um vaso, eu quero ser usado por Ti. Então comece a orar, que a igreja comece a clamar nessa noite. Pai, na Tua presença nós estamos. E nós estamos pedindo a Ti, Senhor, eis aqui a nossa vida, eis aqui a Tua igreja te clamando. Usa-nos, Senhor, usa-nos, ó Deus, como vasos. Ouça o clamor da Tua igreja nessa noite, meu Deus. Ouça o clamor da Tua igreja nessa noite. A Tua igreja está clamando: me usa, me usa, me usa. Usa a Tua igreja para fazer a diferença nos últimos dias, Senhor. Dias tribulosos, dias de lutas, dias de peleja, de dificuldade. Mas a Tua igreja tem sido diferencial nessa terra. A Tua igreja tem marcado a vida de muitas pessoas nessa terra. Por isso nós precisamos estar cheios da Tua unção. Nós precisamos estar cheios do Teu Espírito Santo. Nós precisamos da Tua presença sobre a nossa vida. Bendito Espírito Santo de Deus, venha marcar a vida da Tua igreja, venha nos usar conforme o Senhor quiser. A nossa vida é Tua, a nossa vida está nas Tuas mãos. Nós dependemos 100% de Ti, Senhor. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Glorifique o nome do Senhor, igreja. Glorifique o nome do Senhor nessa noite. Dá liberdade ao Espírito Santo para Ele usar a tua vida nessa noite. E no momento que você for cheio do Espírito Santo, as enfermidades serão curadas nessa noite. E no momento que você for cheio do Espírito Santo, problemas serão solucionados nessa noite, pelo poder do nome de Jesus. Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Tome assento. Glória a Deus, aleluia. Coral está pronto? Coral está pronto aí? Tá não? Pastor Mariano, pode vir? Por favor. Pastor Mariano estará dando um testemunho de vitória, de bênção nessa noite. Aleluia. Meus irmãos, aqui sim eu posso tirar minha máscarazinha porque eu estou distante, né, das pessoas. Quando eu estou próximo, eu ainda preciso usá-la, né, para me proteger, que a minha imunidade está ainda baixa. Mas os irmãos sabem que em 2000, muitos irmãos sabem, outros não, mas em 2003 eu fui ao médico fazer um exame de rotina de próstata, né? Um exame comum que todos nós homens fazemos, quer dizer, alguns, né? Então, e o médico detectou que eu estava com
uma insuficiência renal crônica. Os 2 rins estavam funcionando apenas 25%. Aquilo foi um choque para mim, foi assustador. E aí começou uma luta, um drama muito sério, muito duro, um tratamento muito severo, uma dieta muito dura. Isso veio até agora, em maio, mais ou menos. Quando chegou agora em maio de 2007, abril, maio, os rins já estavam no seu limite, já estavam falência total. Então só tinha 3 saídas: hemodiálise ou então cova, né? E eu entrei na fase da doença, foi algo desesperador, eu já estava vomitando, já não comia mais nada, há mais de mês que eu não comia as coisas, o estômago não aceitava mais comida, o organismo não aceitava mais comida. É como se dissesse, não manda nada mais para cá, porque eu já não dou conta de processar. Então aquilo era algo desesperador. E um dia eu fui ao médico e na volta eu comecei a vomitar e a coisa complicou mesmo e a Elda teve que me internar de urgência, no Santa Lúcia. Fiquei ali internado, já ando para ser transplantado. Meu irmão já estava aqui para me doar o rim, já tinha feito todos os exames e nos submetemos ao transplante. Mas nós não sabíamos, irmãos, eu não sabia se eu ia sobreviver, se o transplante ia dar certo, se meu organismo ia aceitar o rim do meu irmão. Então, muitas dúvidas pairavam. E eu tinha possibilidade real de morrer, eu estava consciente. Meu irmão também corria riscos, mas eu corria risco maior por já estar debilitado. E fizemos o transplante e foi um sucesso total, irmãos. Foi uma cirurgia de 5 horas. E quando eu acordei da anestesia, 10h30 da noite, o enfermeiro ligou para a Elda, que estava no quarto do hospital com meu irmão, fazendo companhia. E ela me perguntou: Mariana, como é que você está? E a única resposta que me veio à mente foi: eu estou vivo. E eu acrescentei: como é bom estar vivo. Aí conversamos ali um pouco e eu apaguei de novo. Pela praxe, uma pessoa que transplanta de rins fica 2 dias, 2 noites, às vezes até 3, na UTI. Irmãos, a cirurgia foi tão bem sucedida que eu só fiquei 1 noite. Na manhã seguinte já fui para o quarto. E os médicos ficaram admirados da minha reação, de como eu estava bem e tudo. E olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa. Essa doença foi uma grande bênção para mim. Às vezes a gente entende que bênção são só aquelas coisas prazerosas, que trazem prazer ao nosso sentido, que nos trazem conforto, que nos trazem alegria. Mas nós precisamos reavaliar o nosso conceito de o que é bênção de Deus. Muitas vezes a bênção não está em você receber um ótimo emprego, de você comprar uma casa maior, de você comprar um carro mais novo. Muitas vezes a bênção está em você trilhar um caminho duro na sua vida, em que Deus trilha com você junto. E nesse caminhar com o Senhor, Deus fez coisas grandiosas na minha vida interna. Deus trabalhou a minha vida interna de maneira maravilhosa. E lá no hospital, onde eu pude estar mais em contato comigo mesmo, quando eu pude mais parar fora das coisas do dia a dia e olhar para mim mesmo, para minhas emoções, para os meus conflitos, enfim, para o meu mundo interno, Deus fez também grandes coisas, coisas gloriosas. Por essas coisas espirituais que aconteceram na minha vida, valeu todo o tempo de doença, todo o tempo de provação, todo o risco da cirurgia, todo o medo que eu passei da cirurgia. Antes de eu me submeter à cirurgia, eu precisei fazer 4 sessões de hemodiálise, porque o meu sangue estava tão intoxicado que eu não podia nem triscar uma parte do corpo em outra parte que parecia que tinha fogo. E quando eu fui colocar o catéter, é um furo que faz aqui na jugular, irmão, não é brincadeira não, viu? Na jugular, primeiro tem que espetar uma agulha grande, que é uma anestesia, depois mais outras, e é um processo assustador.
E eu cheguei ali no lugar que faz a hemodiálise, abatido, arrasado, na lona, no zero. Pensa um cara nocauteado, estava eu. Porque para mim fazer hemodiálise era o fim do mundo, sabe? Era terrível, eu não queria fazer. Inclusive o meu médico ia me transplantar antes de precisar fazer, mas houve uns problemas que não foi possível. E quando eu estava ali arrasado, em meio aos médicos, às enfermeiras, apareceu uma enfermeira de repente, uma senhora de seus 50 anos, esbelta, jovem, e ela sorriu para mim com um sorriso assim irradiante, alegre, vibrante. E eu percebi alguma coisa diferente naquele sorriso que me chamou a atenção. E mesmo deprimido, profundamente deprimido, eu olhei para ela e consegui sorrir de volta. E ela disse, olha para mim. E eu olhei. Ela disse, o Senhor te diz, não temos porque eu sou contigo. Aleluia. Aquilo foi demais. Então, dali, mudou a minha atitude interior. Eu continuava deprimido, mas eu estava confiante de que Ele estava comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, 2 noites antes do transplante, eu entrei em crise emocional. Mesmo tendo tido aquela palavra, mas eu estava profundamente fragilizado. Já de um processo longo de sofrimento, eu estava profundamente fragilizado. E eu entrei num grande desespero emocional. O medo da cirurgia, o medo do transplante. Se eu vivia, se não vivia, se meu irmão morria, se não morria, aquela coisa toda. Então a Elda, já era tarde da noite, a Elda disse, Mariana, você quer que eu leia a Bíblia para você? Eu digo, quero, para ver se me acalmava. Ela começou a ler. Ela leu o Salmo 1, leu o 2, leu o 3, leu o 4, leu o 5, foi até o Salmo 17. E eu continuava agitado. Depois ela parou, nós oramos um pouco e eu consegui cochilar até de manhã. Foi uma noite muito mal passada. Mas no outro dia, o Senhor já tinha trabalhado a minha emoção, que eu já estava mais relaxado, mais tranquilo. E daí para frente não houve mais estresse, graças a Deus. Meus irmãos, eu quero dar ao Senhor, aqui da presença dos irmãos, o meu louvor, a minha oração, a minha gratidão por tudo que Ele fez por mim. Se não fosse Ele, hoje eu seria o finado Mariano. Seria o finado Mariano. Mas graças a Deus aqui estou, na presença dos irmãos, vivo, dando testemunho. E ali, meus irmãos, também, Deus me cercou de muito carinho. O carinho das enfermeiras, dos enfermeiros, dos médicos. Eu me senti cercado de amor. Era um cuidado mais do que profissional. Um cuidado amoroso, em que eu via Deus ministrando o seu amor na minha vida, através das pessoas. Me senti amado aqui pela igreja, quando eu soube da intercessão dos irmãos, do amor, do carinho, do empenho, dos meus pastores. Inclusive eu soube que no dia da cirurgia o pastor Ronaldo chamou a equipe pastoral ao gabinete, fizeram um momento especial de clamor, de intercessão, buscando o Senhor a meu favor. Irmãos, muito obrigado, porque vocês me amaram, porque vocês sustentaram a minha alma em oração, porque vocês se importaram comigo. Eu não sabia que os irmãos eram tão amorosos, honestamente eu não sabia. Eu achei que isso para os irmãos, eu transplantar ou não transplantar, morrer ou não morrer, era só assim, não era tão importante. Mas eu descobri que era para os irmãos. Quando me falaram que na minha casa o telefone não parava de tocar, o povo já estava cansado de atender telefone, porque não aguentava mais. Quer dizer, tinha prazer em receber, mas já estava tão exausto de tanta ligação. Então eu me senti amado pelos irmãos. Muito obrigado, irmãos. Valeu, e eu me sinto acolhido por vocês, amparado por vocês. Que o Senhor os abençoe. Amém. Esse é o nosso Deus, irmãos. Vamos fazer uma oração, mesmo assentado. Pode ficar sentado pelo pastor Mariano, agradecendo a Deus, porque Deus é bom demais. Deus nos guarda, nos livra, nos protege. Amém. Glória a Deus. E até ressuscita, se for preciso, viu, irmãos? Porque Ele é o mesmo Deus do passado. Amém? Vou chamar aqui o pastor Carlos e vamos estar orando pelo pastor Mariano, agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito na vida do nosso pastor. Vamos orar, irmãos?
Senhor, nesta hora, Pai Santo, chegamos à Tua presença, não mais para pedir, como fizemos tantas vezes, todos os Teus filhos em favor do Teu outro filho, tão amado nosso, o irmão e pastor Mariano. Nesta hora, Pai querido, nós queremos Te agradecer por tê-lo restabelecido, por ter caminhado mais esta milha com o Teu filho, dando-lhe ânimo, dando-lhe forças, dando-lhe graça, dando-lhe a restituição biológica de que tanto ele precisava. Ó Senhor, Tu és tremendo, Tu és maravilhoso, Tu és santo, toda glória, toda honra, todo louvor sejam dados a Ti, ó Deus Santo, Pai do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado. Sustenta e continua a caminhar com o Teu Filho, pois a sua jornada na terra ainda é muito longa, ao lado desta igreja, ao lado da pregação e do ensino da Tua palavra, para a glória do Teu nome. Continua com o Teu Filho, como tens estado até agora, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Só dizer para os irmãos que o meu irmão, que foi o meu doador, também está excelentemente bem, graças a Deus. Amém. Dá para aplaudir o Senhor, irmãos? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Coral Shekinah.
sustenta, me dá sempre o melhor. Fraquezas mudam por coragem, por seu poder me faz vencer. E a cada passo do meu dia, prometeu comigo andar. E até nas provas assim que virem, vai me sustentar. Feliz, pois espero no Senhor. Eu preciso lhe encontrar, pois bem certo estou. Não importa qual problema, nem sempre a meu lado está. Sim, feliz, sou feliz, pois confio no Se em nome de Cristo preciso for sofrer, será pra mim uma alegria e um motivo de louvor. Eu quero estar fiel e firme, mesmo provado até morrer, pois eu quero vê-lo em glória, pelo seu poder. Nem montanhas ou fortalezas são mais fortes que a palavra do Senhor. Sou feliz, pois espero no Senhor. Eu preciso lhe encontrar, pois bem certo estou. Não importa qual problema, Ele sempre ao meu lado está. Sim, feliz, sou feliz, pois confio no Glória a Deus, aleluia. Nós vamos estar ouvindo mais um testemunho pela nossa irmã Ana Paula. Cadê a Ana Paula? Está aí? Enquanto a Ana Paula vem para cá, irmãos, eu, a Glaísa, a Andressa, a Adriana, nós queremos também oferecer esse culto em ações de graça ao Senhor, por um grande livramento que o Senhor deu a mim, mais dois pastores amigos meus. Ontem a gente estava vindo de Lusiânia, umas 7 horas da noite, e até para o Gama. E um cidadão lá na altura perto de Lusiânia, bêbado, entrou na frente do meu carro. E eu, para que não atropelasse, não matasse aquele cidadão, eu tive que colocar meu carro para dentro do mato. Então eu fiz um desvio muito brusco e fui para dentro do mato. Esse carro não capotou pela mão do Senhor, que ele pulou, entrou num buraco de 3 metros de distância, saiu pulando e quase foi para o lado da outra pista. Mas o Senhor parou esse carro. Irmãos, a coisa assim foi tão impressionante que a gente desceu para ver por onde o carro passou. Não tinha condições desse carro não ter estragado completamente, mas não furou nenhum pneu. E ali a gente ajoelhou, a gente orou, agradeceu a Deus, porque foi a mão de Deus. Eu até falei assim para um pastor amigo meu, pastor Júnior, quando ele bateu num determinado local assim, ele foi no alto. Aí quando ele foi no alto, ele passou por cima de um buraco de 3 metros de distância, por 50 centímetros de profundidade. Ou seja, ele ia cair dentro daquele buraco, ia acabar todo, né? Aí eu falei, quando ele pulou assim, Deus pegou, levou na mão e colocou lá na frente, parou, não furou pneu, não estourou roda nem nada. E o mais importante, que ele nos deu livramento e não deixou que eu atropelasse aquele cidadão. Então eu também ofereço esse culto em ações de graça a meu Deus, porque eu sei, pastor Mariano, que Ele cuida de nós. Amém? Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Antes de contar o meu testemunho, quero deixar alguns versículos para a igreja, que se encontra no Salmo 37, versículo 4, 5 e 6. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará aos desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará.
Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. E ainda o 7º, descansa no Senhor e espera nele. Até aí, amém? Irmãos, hoje está completando um ano que eu fiz a prova do Enem. Eu gostaria até de saber quantos de vocês fizeram essa prova hoje. Se fizesse um sinal. Tem alguém que fez essa prova hoje? Prova do exame médio, do ensino médio? Não tem, né? Mas hoje está fazendo um ano que eu fiz essa prova. E só pela misericórdia do Senhor que eu consegui passar nessa prova, porque eu estava passando por problemas na minha família e não tinha condições nenhuma de fazer aquela prova. Mas eu fiz assim mesmo. Quando eu concluí o meu 2º grau, eu falei, Senhor, eu quero fazer uma faculdade. E especifiquei ainda que eu queria fazer a faculdade de teologia para que eu pudesse estar mais preparada para fazer a obra do Senhor. E na UNB não tem. E eu, para surpresa minha, abriu as vagas pelo ProUni e tinha 2 vagas de teologia para os alunos que tinham feito o Enem inscritos pelo ProUni. E eu já tinha entregado ao Senhor, muito antes de fazer essa inscrição, já vinha orando, já vinha buscando o Senhor. Senhor, abre as portas da faculdade para mim. Senhor, faça a tua obra. Senhor, tu sabes, ó Pai querido, tu conheces o desejo do meu coração. E entreguei ao Senhor, fiz a minha inscrição, quando foi no início desse ano, fiz a minha inscrição pelo ProUni e fiquei aguardando. Não fui chamada no 1º semestre, e para a honra e glória do nome do Senhor, no dia 19 de julho, eu liguei novamente, já tinha feito a inscrição novamente pelo ProUni, liguei pelo telefone e descobri que o meu nome havia sido pré-selecionado. Olha só a mão do Senhor. Cheguei na faculdade, procurei pela minha vaga, cheguei lá, falaram, o seu nome não está aqui. Como é que você sabe que você conseguiu essa bolsa se seu nome não está aqui? E nada de ninguém me dá informação, nenhuma informação concreta de que eu pudesse estar ali me inscrevendo e fazendo a minha inscrição para a matrícula, né? E mandaram eu esperar. Eu comecei, Senhor, faça a tua obra, porque o meu nome está lá, pelo telefone está lá. Aqui eu chego, o meu nome não está. Tive que esperar uma outra senhora que estava de férias chegar. E também uma cartinha que chegou pelo correio. Quando chegou lá, que ela foi checar as informações, ela falou, seu nome não veio corretamente escrito aqui para nós. Ele estava incompleto, por isso eu chegava lá, meu nome não estava lá. E eu fiz, então, para a honra e glória do nome do Senhor, uma prova que era classificatória para conseguir a vaga, que é a prova mesmo do vestibular, de conhecimentos gerais e redação. Para a honra e glória do nome do Senhor, eu passei nessa prova, fui aprovada, preenchi todos os requisitos que eles me pediram, mas assim, me disseram que todas aquelas informações que eu havia passado ainda iam ser avaliadas. Então, achei que ainda ia demorar mais um pouquinho, mas para surpresa minha, e para a honra e glória do nome do Senhor, mais uma vez, eu cheguei lá e falei assim, quanto tempo eu vou ter que esperar? Ela, não, você com esses papéis aqui, você já está com a sua matrícula, sua vaga garantida. Eu, glória a Deus. Ela, você já pode comprar o seu material, já pode vir no dia que está marcado. Eu, glória a Deus. Você só basta comprar somente o material que eles te pedirem. Eu, glória a Deus. Porque o restante todo vai ser pago pelo ProUni. Eu, glória a Deus. Eu não sei se aquela mulher serve ao Senhor. A faculdade é evangélica, mas eu não sei se ela serve ao Senhor. Mas se não serve, ela deve ter pensado, essa mulher é uma louca, porque é o governo que vai pagar e ela glorifique a Deus, mas não importa, irmãos. Quando é o Senhor que faz a obra, nós temos que dar glória a Ele mesmo. E eu dou honra e glória somente a este Deus, porque o que nós não podemos fazer, esse Deus pode. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, não é? Que abre porta onde não há porta, janela onde não há janela, e onde não tem nada, Ele faz aparecer tudo. E eu vos convido nesta hora a ouvir este texto muito desafiador, e o texto áureo daquele que quer ter vitória em sua vida financeira. Diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa.
e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vocês uma bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Praticamente, Deus está dando para aquele que o chama, que o convoca, que o envolve em parceria financeira, um cheque assinado dos tesouros dos céus em branco. Se você até hoje, até este momento, não tem vislumbrado, não tem visto, não tem sentido chão nos pés em relação à sua vida financeira, eu o convoco a crer na palavra de Deus, que é um dos únicos lugares na Bíblia Sagrada aonde nós somos convocados, aonde nós somos chamados a provar Deus. Não é Deus mais provando o homem, não é mais Deus provando a fé do homem, não é mais Deus provando a confiança do homem, mas é Deus convidando você, convidando a mim, convidando os seres humanos a prová-lo na sua abundância, na sua riqueza, no seu poderio de te abençoar. E aquilo que Ele te chama a fazer é trazer os dízimos, é ofertar em sua casa. Existia um compartimento no templo em Israel que era chamado sala do tesouro, que era onde colocava-se os recursos, as ofertas, o ouro que o povo de Israel trazia em suas festas à casa do tesouro, à casa do Senhor, para que houvesse mantimento, para que houvesse subsistência naquela casa de oração. E hoje o mundo é o nosso desafio. Naquela época era apenas o povo de Israel que era desafiado a ser evangelizado. Hoje nós temos o mundo como desafio e Deus te quer como parceiro seu nesta evangelização. E quando nós contribuímos, quando nós nos dispomos a dar aquilo que Deus nos dá, então nós o tornamos parceiros nossos. E Ele pode então nos abençoar. E Ele pode então te fazer um desafio, que você o prove, se Ele não vai te abençoar. Amém? Pegue o seu envelope, o envelope que está no seu banco. Pegue em nome de Jesus, todos. Pegue o envelope, todos, e levante assim para os céus. E vamos ficar em pé. O Senhor diz para nós fazermos isso. Ele diz aqui, ó, provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção sem medida. Eu volto a dizer, cheque em branco, não tem valor, é sem medida, é o que você precisa. Você que precisa de uma casa, de um carro, de algum valor, não importa, ele fala aqui de dinheiro, é grana, que Ele quer te abençoar na vida financeira, mas para isso, você tem que chamá-lo para parceria, amém? Então levante assim o envelope aos céus e diga assim, Senhor meu Deus, eu preciso do Senhor como meu ajudador, como meu parceiro, e como prova, Senhor, eu entrego o meu dízimo, eu entrego a minha oferta a Ti, para que Tu então possas provar a Tua provisão, como diz a Tua palavra. Glorifica o Teu nome através da minha vida,
Amém? Glória a Jesus. Agora venha contribuir, venha ofertar. Os irmãos vão estar louvando e você vai estar ofertando ao Senhor. E Deus vai estar abençoando a sua vida financeira. Porque todos nós precisamos de ser abençoados na nossa vida financeira. É o maior problema no casamento. É a falta de dinheiro para o casal viver bem uma vida a dois. Deus precisa te abençoar. Contribua e você vai estar abrindo as janelas dos céus para a bênção vir para a sua vida. Amém. Vamos contribuir. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adore o Senhor. Adorarei Somente a Ti. somente a Ti, Jesus. Amém, Senhor. Bom estarmos na Tua presença, Senhor, para Te louvarmos e Te adorar, Senhor. Perto quero estar, Toda a igreja adorando ao Senhor. junto aos Teus pés, Pois prazer maior não há. pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim, Diga, Senhor, eu quero Te ofertar. quero Te ofertar. Ainda é pouco diante do que Tu fizeste por nós, Pai. Ainda é pouco eu sei, Se comparado ao que ganhei. Cante bem forte, não sou apenas servo. Não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Exalte ao Senhor e diga, Te louvarei, Senhor. Te louvarei, Não importa as circunstâncias, não importam as circunstâncias. Te adorarei. Adorarei Somente a Ti. somente a Ti, Jesus. Só a igreja perto quer estar. Junto aos Teus pés, Diga ao Senhor, não há prazer maior do que estar na Tua presença, Pai. Do que estar diante de Ti, Senhor. que me render e Te adorar. Senhor, tudo que há em nós queremos Te ofertar, Senhor. Oh Deus, recebe a vida de cada um nesta noite em oferta. Diga, Senhor, ainda é pouco. Diante do que Tu fizeste por cada um de nós, a Tua morte na cruz, Pai. Oh Senhor, não sou apenas servo. Não sou apenas servo, me tornei. Então cante bem forte ao Senhor. O Senhor é digno. Te louvarei, Diga, Senhor, não importa o que aconteça, Pai. Nós Te louvamos.
Deus digno de honra. Eu quero somente as vozes cantando. Perto quero estar a última vez. Queria que os instrumentos também cantassem conosco. A última vez. Perto quero estar, junto aos teus pés, oh Senhor. Pois prazer maior não há. Aproveita para você adorar o Senhor. Você veio aqui nesta noite para adorar. Você não veio para assistir. Tudo. Adore ao Senhor de coração. Cante de coração. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. O Senhor recebe o louvor da tua igreja, Pai. Que ganhei, não sou apenas servo, apenas servo, amigo me tornei. Tenha liberdade diante do Senhor agora. Cante ao Senhor de coração em liberdade. Te louvarei. Em liberdade, em liberdade. Em liberdade, tenha liberdade. Somente a Ti. Em liberdade, te louvarei. Te louvarei. Viemos aqui para adorar o Senhor. Não importam as circunstâncias. Abre o teu coração nesta noite. Tenha liberdade, somente a Ti. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. A última vez, somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Agora faça a expressão de louvor que você quiser. Se você quiser aplaudir, aplauda. Se você quiser levantar as mãos, levante. Faça a tua adoração, Senhor. Adore ao Senhor do jeito que você quiser. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Amém. Glorificado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. A paz do Senhor, amados. A paz do Senhor, igreja. Louvamos a Deus por esta noite abençoada. Louvamos a Deus pelo privilégio de estarmos mais uma vez reunidos como família de Deus para sermos abençoados através dos louvores, da ministração da palavra e daquilo que o Espírito Santo tem comunicado aos nossos corações. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Enquanto os irmãos estão localizando esse texto, nós queremos anunciar que o próximo domingo nós vamos ter batismo aqui na nossa igreja. Próximo domingo é Santa Ceia e o batismo. Sábado teremos a reunião de obreiros às 10 horas da manhã e domingo pela manhã a nossa Santa Ceia e o batismo. Se você frequenta já a igreja, gostaria de batizar, ou quem sabe você tem um filho na idade de batizar, procure o evangelista Cândido, fique em pé por gentileza, Cândido, ou o pastor Reinaldo, converse com eles, porque eles são os responsáveis por esta área da nossa igreja. Portanto, domingo, o grande batismo, e nós vamos ter também vigília, dia 31, de meia-noite às 5 da manhã, estará conosco aqui uma preletora, uma pregadora especialmente convidada, e esta vigília será em prol do nosso Congresso de Mulheres. Então,
Se você quer orar, nós precisamos de orar, vem estar conosco aqui no próximo sexta-feira, dia 31. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Deus abençoe nosso irmão Bergson. Está nos visitando ali da cidade de Manaus. Daqui está o irmão Bergson. Ali está o servo de Deus. Deus abençoe. Já esteve conosco pela manhã. Continua conosco. Está passando alguns dias aqui em Brasília. Deus abençoe também os demais visitantes, pessoas, amigos, amigas, que nos honram esta noite com a sua preciosíssima presença entre nós. Marcos capítulo 2, a partir do verso 1. Quantos encontraram, digam amém. Se a pessoa ao seu lado não tem uma Bíblia, quero sugerir que você compartilhe com ela da leitura das Sagradas Escrituras. O texto diz assim, Marcos capítulo 2. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. E lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que, atônitos, glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Encurve a sua fronte, feche os teus olhos, por favor. Querido Jesus, nós queremos neste instante nos debruçarmos sobre a tua palavra. Ela é rica, ela é preciosa, ela é contundente, ela é reveladora dos segredos mais íntimos do nosso ser. E esta manhã, esta noite, como testemunho de que cremos na veracidade da tua palavra, este grupo de pessoas, a tua igreja, a comunidade comprada pelo teu sangue se reúne para humildemente pedir que tu fales ao nosso coração, pedir que esta noite não haja dúvidas de que a tua voz clara, limpa, cristalina, poderosa, desafiadora, transformadora, renovadora, inquietadora, fale conosco, como igreja, como famílias, como indivíduos. Nós queremos ouvir a tua voz. Pai, é no nome de Jesus Cristo que nós oramos, pedindo a tua proteção sobre nós, pedindo que o Senhor venha tirar do nosso meio tudo aquilo que interfere na ministração da tua palavra.
em nome de Jesus. Amém. Quantos podem dizer amém? Amém? Queridos, foi escrito um livro nos Estados Unidos, e o título deste livro é o seguinte: o livro para tornar tudo melhor. Em que consiste este livro? Reuniram-se os escritores e convidaram alunos do ensino fundamental, crianças, para que elas pudessem dar algumas respostas para as grandes questões que inquietam a humanidade. Então foi colocado diante daquelas crianças algumas questões, como por exemplo, o problema do meio ambiente. E uma destas questões que foram colocadas para que aquelas crianças pudessem responder foi a seguinte questão: neste mundo habitado por bilhões de pessoas, alguém deveria ser capaz de inventar um jeito de ninguém viver sozinho. O que você sugere? Preste atenção, escute-me por favor, eu vou repetir a pergunta. Neste mundo de bilhões de pessoas, ninguém deveria viver sozinho. O que você sugere para que este problema seja solucionado? Querem saber as respostas? Quantos querem? Diga amém. Então a primeira delas, abre aspas: as pessoas deveriam descobrir quem vive sozinho e perguntar seu nome e endereço. Depois, deveriam perguntar o nome e endereço dos que não vivem sozinhos. Quando houver um número igual em cada grupo, o melhor de tudo seria reunir as que vivem sozinhas e dar a mesma tarefa para todas elas num jornal. Kalani, 8 anos. Abre aspas. Faça uma comida que converse com você enquanto você come. Por exemplo, a comida poderia perguntar: como vai? Como foi seu dia? Max, de 9 anos. Abre aspas. Deveríamos presentear as pessoas com um animal de estimação, um marido ou uma esposa, para passear com elas. Matt, 8 anos. Por aqui você já tem a ideia que ele tem de casamento, né? A última, e que mais corta o nosso coração, é de um garoto chamado Brian, de 8 anos. E ele deu a seguinte sugestão: cante uma canção, bata os pés no chão, leia um livro. Entre parênteses, quando penso que ninguém me ama, faço uma dessas coisas. Por que eu estou trazendo na introdução desta reflexão o testemunho dessas crianças? Porque nós não fomos criados para vivermos sozinhos. Deus nos criou para relacionamento. Deus não nos criou, amados, para vivermos isolados. Deus não nos criou para vivermos solitários. No plano de Deus, no projeto de Deus, Deus nos criou para que vivêssemos em comunidade. E a pergunta é: se o propósito de Deus
é que vivamos juntos, em comunhão, em amizade, em apoio mútuo. Por que tantas pessoas se sentem solitárias? Por que tantas pessoas se sentem sós? Se Deus criou, inclusive a igreja, como uma comunidade, como uma família, para que nós pudéssemos nos sentir apoiados, para que nós pudéssemos nos sentir juntos. Por que, queridos? Infelizmente, algumas pessoas ainda se sentem sós, solitárias, sozinhas, mesmo dentro da igreja. Não deveria ser assim. O propósito de Deus não foi esse. O plano de Deus não foi esse. O objetivo de Deus não foi esse. E quando nós olhamos para este tema, para este assunto, nós descobrimos, queridos, que Deus criou pessoas, porque pessoas precisam de pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Repita isso comigo, diga: pessoas precisam de pessoas. Diga mais forte, por favor: pessoas precisam de pessoas. Tinha uma menininha que estava no quarto com medo de dormir, e toda hora ela voltava para o quarto da sua mamãe. Aí a mamãe orava com ela e dizia: filhinha, Jesus está com você, pode dormir tranquila. Passava-se 10 minutos, a menininha voltava de novo. E aí a irmã orava e dizia: filhinha, eu já não te disse que Jesus está com você, pode dormir em paz. Aí a menina volta a terceira vez, chorando, e dizendo: mamãe, deixa eu dormir com você. Aí a mãe diz: filhinha, eu já não te disse que Jesus está com você. Aí ela olhou para a mamãe e disse: mamãe, mas eu prefiro alguém de carne e osso. Porque pessoas precisam de pessoas. Vocês querem ver? Deus criou Adão, perfeito. Deus criou Adão sem nenhum defeito, sem nada que viesse lhe trazer infelicidade. E a Bíblia diz que Adão, ele tinha uma comunhão perfeita com Deus, ele passeava com Deus na viração do dia, ele tinha uma comunhão perfeita com o Criador. Mas o próprio Deus, olhando para Adão, disse: não é bom que o homem esteja só. Adão tinha Deus, mas ele precisava de alguém de carne e osso. E a Bíblia diz que Deus fez a mulher para tirar a solidão do homem. Você se lembra de Moisés? Moisés foi chamado por Deus para tirar o povo de Israel da terra do Egito. Deus se revelou a Moisés. Deus falou claramente, diretamente com Moisés. Mas Moisés só sentiu coragem, só sentiu liberdade para tirar o povo do Egito quando Deus lhe deu Arão, seu irmão. Porque pessoas precisam de pessoas. O filósofo Aristóteles disse a seguinte frase: sem amigos, ninguém gostaria de viver, mesmo que possuísse todas as outras coisas boas da vida. Nós precisamos de amigos, nós precisamos de pessoas, nós precisamos de relacionamentos, porque sem amigos a vida se torna incompleta. Sem amizades autênticas e verdadeiras, a vida perde o sentido. E Deus está falando conosco, queridos, com a equipe pastoral. É um tema que nós temos estudado, que nós temos enfatizado. A necessidade de estarmos mais próximos uns dos outros. A necessidade de sermos uma comunidade que venha refletir
o amor de Deus perante este mundo. Agora, olhando para o texto que nós lemos esta noite, nós descobrimos pelo menos 4 princípios de como cultivar amizades autênticas. 4 princípios de como você ter amigos de verdade. 4 princípios de como você ter amizades sólidas. E eu quero compartilhar com vocês esses 4 princípios, que são princípios da palavra de Deus, são princípios simples, porque a palavra de Deus é simples, e princípios práticos, para que você adote na sua vida, para que você melhore as suas amizades e melhore também os seus relacionamentos. Então, em primeiro lugar, se você quer fazer amigos, e se você quer ter amigos, e se você quer ter amizades leais, se você quer ter relacionamentos fortes, se você quer ser uma pessoa amiga, o primeiro princípio é: priorize os seus relacionamentos. Será que você pode repetir comigo? Diga: priorize os seus relacionamentos. Queridos, este homem do texto, ele era uma pessoa completamente dependente. A Bíblia diz que ele era paralítico. Ele não podia se locomover como uma pessoa normal. Ele era uma pessoa dependente. Hoje em dia, os deficientes físicos ainda são muitas vezes discriminados. Hoje em dia, no mundo atual, no mundo moderno, onde as pessoas estão estudando, nós vemos que o governo, a sociedade não valoriza muitas vezes o deficiente físico. Agora imagine naqueles dias, no mundo antigo, irmãos, quando uma criança nascia com uma deficiência física, ela era morta. Havia amparo para isso. Filósofos defendiam isso. Quando nascia a criança, e a criança tinha um defeito físico, muitas delas eram imediatamente sacrificadas por causa do defeito físico. Este homem tinha um outro problema sério. A Bíblia, no Antigo Testamento principalmente, ligava o defeito físico a uma questão espiritual. Então, quem tinha um defeito físico, um problema físico, ele era denunciado e estigmatizado por causa deste defeito. Porque as pessoas o acusavam e diziam que ele era um pecador, e diziam que ele tinha cometido um pecado grave, os seus pais talvez tivessem pecado, sua família às vezes tivesse pecado, e por causa disso ele nasceu com aquele defeito físico. Mas sabe qual é o ponto que eu quero te chamar a atenção esta noite? É que apesar de tudo isso, amaldiçoado, dependente, sofredor, os 4 amigos deste texto, os 4 homens deste texto, eles valorizaram aquele amigo, mesmo aquele amigo vivendo em completa dependência. E quando nós olhamos para o texto, nós entendemos que eles valorizaram aquele relacionamento. Eles ouvem dizer que Jesus estava naquela cidade, eles percebem que aquele amigo poderia ser curado por Jesus, eles deixam de lado as suas ocupações e vão ajudar aquele amigo. Sabe por quê, queridos? Se você não priorizar os seus relacionamentos, você não pode ter amigos. E nós estamos vivendo um problema muito sério. Sabe qual é o nosso problema? Nós estamos vivendo o ritmo da vida moderna. Nós estamos vivendo corre do dia a dia. E infelizmente, queridos, as pessoas estão deixando de investir nos seus relacionamentos. Agora experimente visitar um asilo. Vá visitar um asilo. Vá visitar os idosos de um asilo.
Chegue lá e você vai ver do lado da cama deles um quadro, uma foto. E sabe que vai estar lá? Seus amigos, seus cônjuges, seus filhos, seus parentes. Sabe por quê, queridos? A única coisa que nos resta na vida são os nossos relacionamentos. Tudo se vai, dinheiro vai, riqueza vai, poupança vai, cultura vai, mas no último instante da sua vida, quem provavelmente estará do seu lado serão os teus verdadeiros amigos. Então, queridos, nós temos que aprender a investir nos nossos relacionamentos. Nós precisamos tomar tempo para nos relacionar com as pessoas. Nós precisamos ter tempo para a nossa família. Nós precisamos ter tempo para os nossos filhos. Nós precisamos ter tempo para os nossos amigos. Porque quando nós priorizamos os nossos relacionamentos, então nós aprendemos a fazer amigos e os nossos relacionamentos se fortalecem. Então eu quero nesta noite sugerir a você, olhe para a sua agenda. Faça uma reflexão na sua agenda. Até que ponto a sua agenda está tão ocupada que você não tem tempo mais para ligar para um amigo? Quantos de vocês talvez tenham parentes, irmãos, irmãs que moram em outros estados, primos, tios, que já fazem 10, 15, 20 anos que você não fala com eles, que você não os valoriza, que você não liga para perguntar como vai, está tudo bem? Sabe por quê, queridos? Porque nós não valorizamos os nossos relacionamentos. Mas se nós queremos ter amigos de verdade, e se nós queremos fortalecer os relacionamentos da nossa vida, nós precisamos priorizar os nossos relacionamentos. Quantos podem dizer amém? Segundo lugar, se você deseja ter amizades autênticas e concretas, valorize as pessoas. Preste atenção, por favor, escute aqui. Preste atenção. Valorize as pessoas independentemente dos seus defeitos, das suas fraquezas e dos seus problemas. Será que você pode repetir comigo? Diga, valorize. Diga mais forte, valorize as pessoas, apesar dos seus problemas, dos seus defeitos e das suas imperfeições. Eu já lhes disse esta noite que esse rapaz tinha muitos problemas. Ele não era uma pessoa cujo potencial deveria ter muitos amigos. Ele não era uma pessoa que talvez fosse convidado para ir aos shoppings da época, porque na verdade ele era até um pouco constrangedor. Porque ele não podia caminhar, alguém tinha que pegar uma maca. E se alguém fosse amigo dele, deveria ser um carregador de maca. Mas sabe o que eu acho lindo, queridos? É que esses 4 amigos do texto, eles não olham para isso. Eles não olham para a imperfeição, para os defeitos daquele homem. Eles valorizam a amizade. E eles estão dispostos a carregar uma maca por causa do seu amigo. Agora escute-me, por favor. Preste atenção. Escute-me. Você sabia que todos nós temos uma maca? Eu vou repetir, aí na galeria, onde quer que você esteja. Você sabia que todos nós temos uma maca? Aí você pergunta, pastor, o que é a maca? Macas são as nossas imperfeições. Macas são os nossos defeitos. Irmão, não tem ninguém aqui esta noite que não tenha defeito. Não existe ninguém aqui que possa bater no peito e dizer, pastor, eu sou uma pessoa perfeita, eu nunca cometi erros, eu nunca cometi decisões erradas, eu não tenho imperfeições na minha vida, eu sou nota 10, eu sou perfeito. Não existe ninguém aqui. Tem alguém aqui? Levante a mão. Não tem nenhum anjo aqui, né? Todo mundo é de carne. Só eu que estou com a mão levantada. Olhe para mim, escute isso.
Sabe por que nós não crescemos em relacionamentos? Porque nós, muitas vezes, não entendemos isto. Você precisa entender isto. Qual é a sua maca? Alguns, a maca é um temperamento. Você tem um temperamento incontrolável. Outros, a maca é um medo. Outros, a maca é um segredo que ninguém sabe. Outros, a maca é um fracasso. Outros, a maca é um vício. Mas todos nós temos uma maca, queridos. Nós somos imperfeitos, preste atenção. Um rapaz foi para a guerra. Terminou a guerra depois de alguns anos. Ele ligou para os seus pais. Papai e mamãe, estou voltando para casa. E o pai e a mãe alegres, ô filho, venha logo. A mamãe já fez aquela jantinha para você. Venha rápido. E aí o rapaz falou do outro lado, só que tem uma coisa, papai e mamãe, eu tenho um amigo que lutou comigo na guerra. Ele é muito meu amigo. Ele foi ferido, perdeu um braço, perdeu uma perna. Ele não tem família. Posso levar ele comigo para morar com a gente? Aí o pai, meio sem graça, e a mãe disse, filho, você sabe, ele é um deficiente, vai dar muito problema, vai dar muito trabalho. Olha, eu acho que é melhor não, viu, filho? Quando a mãe disse isso, a linha de telefone cai. O rapaz não chega em casa. Passam-se alguns dias. Aparece uma notícia no jornal de São Francisco, na Califórnia. Rapaz, ex-combatente de guerra, se suicida e pula de uma ponte. Ligam para a casa do pai e da mãe, conferem o nome. Vocês podiam ir lá recolher ele, o corpo dele, e tomar as providências. Quando eles chegam lá, o próprio filho havia perdido um braço, havia perdido uma perna. E eles não sabiam que estavam dizendo isto para o próprio filho. Sabe por quê, queridos? Porque quando nós olhamos para as pessoas e olhamos para os defeitos dessas pessoas, quando nós valorizamos mais o defeito dessas pessoas, nós perdemos a oportunidade de fazermos amigos. E a pergunta é, qual foi a última vez que você carregou a maca de alguém? Qual foi a última vez que você carregou a maca de alguém? Qual foi a última vez que você estendeu as suas mãos? Qual foi a última vez que você abençoou alguém? Qual foi a última vez que você chorou com alguém? A Bíblia diz assim, chorai com os que? Chorai com os que? Se alegrai com os que? Qual foi a última vez que você olhou para um irmão, que você olhou para um amigo, que você olhou para uma pessoa? Infelizmente, queridos, dentro da própria igreja, às vezes a pessoa entra arrebentada, triste, precisando de um abraço. Muitas vezes ela não precisa nem de dinheiro, ela precisa de um abraço, ela precisa de ouvir alguém dizendo para ela, você é importante, você é alguém especial. E nós estamos tão preocupados com os nossos problemas, que esquecemos de carregar as macas de uns dos outros. Oh, amados, mas eu sinto que esta é a proposta do Espírito Santo para nós. Esta é a proposta do Espírito para esta igreja. Gente, aqui não é clube de santos. Se você acha que aqui só tem gente perfeita, perfumada, bonitinha, no culto de domingo, que ninguém aqui tem problema, você bateu na porta errada. Aqui é lugar de gente que sofre, de gente que tem desencontros, de gente que tem feridas, de gente que tem conflitos, de gente que tem tragédias, de gente que tem dificuldades, mas que estão caminhando para a glória, porque fazem parte da família de Deus, foram redimidos pelo sangue do Cordeiro e possuem uma família que acredita nelas. Você faz parte da igreja, meu irmão, mesmo trôpego, mesmo vacilante, mesmo com dificuldades, mesmo com problemas, mesmo com erros, mesmo com decisões erradas, Jesus te ama, salvou a tua alma, escreveu o teu nome no livro da vida, e você vai entrar nos portais da glória, porque você faz parte da igreja, lavada e redimida no sangue do Cordeiro. Queridos,
Terceiro lugar, quer fazer amigos? Quer ter bons relacionamentos? Amém? Quantos querem, diga amém. Amém. Terceiro lugar, baseie as suas amizades no compromisso e não na conveniência. Repita comigo, diga, baseie as suas amizades no compromisso e não na conveniência. Por que eu estou lhes dizendo isso esta noite? Olhe para mim, por favor. Preste atenção. Escute isso, por favor. Jesus chega na cidade. Aquele paralítico, apesar de ter muitos problemas, tinha 4 amigos. Aqueles 4 amigos olham para ele e dizem: chegou a sua vez, Jesus está aí, ele é poderoso, ele faz milagres. Talvez, a Bíblia não diz, ele olha para eles e diz: mas eu não posso andar, como é que eu vou falar com Jesus? Os 4 amigos chegam para ele e dizem: pode contar conosco, nós vamos carregar a tua maca. E eles carregam a maca. Quando eles chegam na casa onde Jesus está, a multidão está aglomerada, não há como entrar na casa. Aí os amigos têm uma ideia, porque amigos sempre têm uma ideia para abençoar os amigos. E sabe qual é a ideia deles? Nas casas antigas havia uma escada do lado da casa. A maioria das casas tinha uma escada. E o telhado era feito de vigas de madeira com folhas e barro. Então não eram telhados como este, eram telhados frágeis. E aí um deles tem uma ideia fenomenal e diz: olha, é o seguinte, a gente sobe com ele na escada carregando a maca, e não é fácil subir escada. Subir escada sem maca já é difícil, imagine carregando a maca. Imagine se o paralítico fosse gordo, né? Mas eles sobem, se esforçam. E eles dizem: aí a gente faz um buraco no teto, e aí a gente desce com ele na frente de Jesus. Jesus olha para ele, cura ele e fica tudo bem. E assim eles fazem. Eles sobem a escada. Agora eu fico imaginando, Jesus está pregando. Olha aqui para mim, por favor, preste atenção. Jesus está pregando, a multidão ficava magnetizada, todo mundo olhando para Jesus, todo mundo atento. De repente começa um barulho no teto, começa a cair um pouquinho de poeira, começa a cair um pouquinho de terra. Daqui a pouco se abre uma clarela no teto, e aqueles 4 homens olham para baixo. Com certeza Jesus olha para cima, as pessoas olham para cima e diz: ficaram tudo doidos esses homens aí. Eles olham para Jesus, Jesus já entende. O paralítico corre risco, porque já pensou se ele cai, irmão? Se ele cai no meio do povo, se ele cai ali, é uma situação socialmente constrangedora. Mas os amigos se arriscam, eles colocam o amigo na frente de Jesus. Jesus olha para ele e diz assim: perdoados estão os seus pecados. Agora escute-me, por favor. Preste atenção. As barreiras que nos separam são mais frágeis do que nós imaginamos. Será que você pode repetir isso comigo? Diga: as barreiras que nos separam são mais frágeis do que nós imaginamos. Era apenas um teto, bastava apenas uma atitude, bastava apenas uma determinação. Este homem está sofrendo, nós vamos ajudá-lo. Mas é difícil, subir escada é difícil, nós vamos dar um escândalo, tem que abrir um buraco no teto, mas o teto é frágil, porque as barreiras que nos separam são mais frágeis do que nós imaginamos. Amados, nós precisamos ter um compromisso uns com os outros, porque nós somos amigos, e os verdadeiros amigos são aqueles que fazem parte da família de Deus, que foram comprados pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dizem que um soldado estava na guerra e de repente ele volta para o seu pelotão, procura um amigo que ele tinha
E o amigo ficou lá no campo do inimigo. Ele olhou para o general e disse: eu vou lá buscar o meu amigo. O general disse: não vá, não vá, senão eu vou perder 2 soldados, ele já foi ferido, ele vai morrer. O amigo desobedece o general, sai correndo entre as fileiras dos inimigos, chega lá, recolhe o seu amigo está dando os últimos suspiros. Quando ele volta com o corpo do seu amigo, e ele também ferido, o general diz: eu não te disse que não valia a pena? Se arriscou a tua vida, ele morreu. O amigo disse: valeu a pena, porque eu ainda ouvi ele dizer as últimas palavras: amigo, eu sabia que você viria. Porque amigo é assim, gente. Aí na sociedade as pessoas não honram a palavra. Aí na sociedade é um querendo puxar o tapete do outro. Lá na repartição pública, lá na firma, lá na empresa, é um com falsidade querendo puxar o tapete do outro. Mas dentro da igreja, queridos, tem que ser diferente. Porque aqui nós somos amigos, comprados, redimidos, perdoados pelo sangue de Jesus. E este é o projeto de Deus para a sua igreja. Este é o projeto de Deus para as nossas vidas. Jesus disse assim: o mundo vos conhecerá pelo amor que tiveres uns pelos... O mundo vos conhecerá pelos vossos belos corais, amém? Não é não? O mundo vos conhecerá pelos vossos grandes pregadores, amém? O mundo vos conhecerá pelas suas belas catedrais, amém? O mundo vos conhecerá pelo amor que tiveres uns pelos outros. Nós precisamos de um batismo de amor. Nós precisamos de um batismo de amor. Nós precisamos de um batismo de amor. Juan Carlos Ortiz, um pastor argentino, foi pregar no primeiro dia do ano para a sua igreja e abriu a Bíblia e disse assim: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Este é o texto do sermão. Fechou a Bíblia. Semana que vem ele convidou a igreja e disse: irmãos, vamos pregar a palavra. E abriu no mesmo texto: filhinhos, amai-vos uns aos outros. E depois, na outra semana, ele abriu o mesmo texto e disse: filhinhos, amai-vos uns aos outros. 1 mês, 2 meses, 3 meses. Alguém chegou para o pastor e disse: pastor, o senhor não se toca não, não vai mudar de texto não. Ele disse: enquanto vocês não praticarem isto, o sermão vai ser este: filhinhos, amai-vos uns aos outros. É disto que nós precisamos, de um batismo de amor. Por último, queridos, quer fazer amigos? Amém? Amém? Se você quer ser uma pessoa que tem amigos de verdade, eu quero dizer isso com muito temor no meu coração. Quero dizer isto com muita reverência diante de Deus. E eu termino esta reflexão com isto. Há 2 cenas naquele texto. Quando você chegar na sua casa, você pode lê-lo melhor. Há 4 amigos que sobem escadas, que destelham telhados, que carregam macas. Há 4 amigos que carregam macas, que destelham telhados, que sobem escadas. Há 4 amigos que olham para um outro amigo com defeitos físicos, considerado amaldiçoado pela lei, dependente, mas eles olham para ele e dizem: estamos com você, te amamos, vamos investir em você, pode contar com a gente, pode contar com a gente, nós somos teus amigos. Mas há um outro quadro no texto, e é o quadro dos doutores da lei, gente que se assentava na igreja domingo após domingo, para ouvir o sermão do doutor fariseu fulano de tal dos Anzóis. E eles chegavam na sinagoga bem vestidos, cheirosinhos, roupinha limpa. Aí o doutor fariseu da sinagoga abria as escrituras, pregava um belíssimo sermão, e eles se sentiam com a alma aliviada, iam embora. E no próximo sábado eles voltavam de novo, ouviam um sermão e assim iam. E eles olham para aquela cena e eles estão lá para criticar. E eles dizem: quem é este homem para ter poder para perdoar pecados? Existem essas 2 classes de pessoas. Existem amigos
Existem fariseus. Fariseus é aqueles que vivem mexericando a vida dos outros. Não tem nessa igreja, graças a Deus. Fariseu é aquele que vive pegando em picuinha. Fariseu é aquele que vive discutindo quantos anjos param em pé em cima de uma agulha. Fariseu é aquele que sabe a Bíblia de cor, todos os mandamentos de cor, aquele que tem não sei quantos anos de fé. Mas ele fica só para criticar. Você viu fulano? Você viu ciclano? Você viu Beltrano? Você viu a ciclana? Queridos, escute isso. Escute isso. Se você quer ter amigos, preste atenção. Você precisa cultivar a graça de Deus no seu coração. Você tem que ser uma pessoa graciosa. Você tem que ser uma pessoa que abrace os outros. Você tem que ser uma pessoa que acredita nos outros. Você tem que ser uma pessoa que ame. Você tem que ser uma pessoa que invista nos outros. Não seja um fariseu. Não viva procurando pecados dos outros. Nem seja duro, nem seja implacável, nem seja um doutor da lei que tem o dedo acusado. Mas seja como os 4 amigos. Nós estamos aqui para te ajudar. Nós queremos carregar a tua maca, nós queremos destelhar o telhado, nós queremos subir a escada. Pode contar conosco. Existe alguém hoje que precisa de você. Existe alguém hoje que precisa de você. Alguém chorou nesta madrugada e se sentiu só. Alguém veio por este culto arrebentado, sem forças até para louvar, dizendo: eu não consigo mais, não dá mais, não tem jeito mais. Mas nesta noite, o Espírito Santo está nos incomodando, para que a gente tenha um batismo de amor e diga: conte comigo, eu vou orar por você, eu vou te ajudar a entrar nos portais da glória juntamente comigo. Você é meu irmão, você é minha irmã, você faz parte da família de Deus. Amados, este é o projeto de Deus para a igreja. Este é o sonho de Deus para a igreja. Será que você pode curvar a sua cabeça, fechar os teus olhos? A Bíblia diz que há um amigo mais chegado que o irmão. De todos os amigos desta vida, todos eles podem nos abandonar. De todos os amigos que cultivamos nas sendas tortuosas da vida, muitos deles nos decepcionam. Mas há um amigo mais chegado que o irmão. Há um amigo que te entende, há um amigo que te abraça, há um amigo que te perdoa, há um amigo que está do teu lado, há um amigo que te perdoa, há um amigo que te cura, há um amigo que te chama, há um amigo que tem esperança para a tua vida. E se todos os amigos desta vida te abandonarem, se sentires só em meio às vicissitudes e lutas da tua vida, se te sentes solitário em meio às dificuldades da tua vida, há um amigo hoje, ele te quer, ele te chama. Enquanto a igreja está com a cabeça curvada, com os olhos fechados, onde estão as pessoas esta noite, que querem ter um encontro com este amigo chamado Jesus? Eu quero pedir que a igreja toda fique com a cabeça curvada e com os olhos fechados agora, intercedendo agora. Onde estão essas pessoas que querem ter um encontro com Jesus? Onde você estiver, fique em pé agora, nós queremos orar por você. Onde está a primeira pessoa? A igreja intercedendo, a igreja orando. Fique em pé, na galeria, onde quer que você esteja. Jesus te ama, Jesus te quer, Ele vai perdoar os teus pecados, Ele vai escrever o teu nome no livro da vida. Onde está a primeira pessoa? A primeira pessoa, por favor. Enquanto a igreja está orando, eu quero pedir que você fique em pé aí, onde você estiver, nós vamos orar por você. Onde está a primeira pessoa? Na galeria, onde quer que você esteja.
Alguém, tome essa decisão por Cristo hoje. Jesus te ama, Ele quer ter um encontro com você. Fique em pé, Deus te abençoe. Toda a igreja continue orando. Por gentileza, querido, ore agora. Ore, por favor. Ore, por favor, em nome de Jesus. Uma irmã, se aproxime daquela irmã. Débora, se aproxime daquela irmã, por favor. Continue orando, por favor. Feche os teus olhos. Continue orando. Onde está outra pessoa que quer ter Jesus como amigo hoje? Onde está a segunda pessoa que quer Jesus como amigo? Há um jovem, há um senhor, há uma senhora, há um adolescente que Deus falou ao teu coração. 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 Vamos estar em pé, irmãos, na presença do Senhor. Aleluia. Eu quero convidar esta amiga nossa para estar aqui à frente. Nós vamos orar por você. Os pastores, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Há um amigo mais chegado que o irmão. Quantos têm este amigo que se chama Jesus? Levante a sua mão e glorifique o nome dele. Há um amigo mais chegado que o irmão. Quando as luzes da caminhada se apagam, quando os espinhos da estrada ferem os nossos pés, quando no emaranhado da vida nos perdemos, a mão dele é forte para conosco. O seu olhar nos acompanha, a sua mão nos sustenta, a sua presença nos fortalece. Se você quer estar aqui diante do altar, venha, por favor. Quero convidar o Emerson para estar aqui. Nós vamos estar intercedendo pelo pai do Emerson, irmão Simeão, que vai fazer uma cirurgia do coração, uma cirurgia complicada, mas a igreja vai orar. Jesus é poderoso. Se existem mais pessoas enfermas esta noite, que querem oração dos pastores, ou você que veio esta noite, já é crente, já é evangélico, mas você sente o teu coração ferido, a tua alma ferida, você precisa de um milagre de Deus, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos estar abençoando, orando pela sua vida, clamando pelo milagre. Jesus está aqui, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Mais pastores aqui, por favor, à frente. Saia do seu lugar, você que precisa de um milagre de Deus hoje, você que quer que Jesus entre no teu coração, cure as tuas enfermidades. Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é um amigo certo das horas incertas. Desça da galeria, onde quer que você esteja. Deus vai agir na tua vida de uma forma especial. O Espírito Santo vai tocar em você. A unção de Deus virá sobre ti. Aleluia. Enquanto cantamos, venha. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado aí, por favor. Pegue na mão do seu irmão agora. De novo. Meu igual, preciso de você. Meu irmão, meu igual, um é o nosso Pai. Nossas diferenças
você precisar. Uma palavra amiga, Sorriso de irmão, me dê a sua mão, eu vou falar, ó Pai, para te abençoar. Que Deus a cada dia seremos mais família. Presbítero Rubens estará orando, toda a igreja estenda as mãos aqui para frente, por favor. Vamos abençoar essas pessoas que estão diante do altar de Deus. Querido Deus e eterno Pai que estás no céu, estamos aqui na Tua presença, Senhor, para agradecer, ó Pai, pela Tua palavra, que veio tocar, Senhor, na necessidade de fazermos amigos, que precisamos, ó Pai, de pessoas, de relacionamento. Ó Pai, eu venho agora, Senhor, pedir em nome de Jesus, que o Senhor venha restaurar relacionamentos aqui, que o Senhor venha ajudar essas pessoas, ó Pai, a Tua igreja, a amar, ó Pai. Nós precisamos, Senhor, compartilhar o amor, porque o Senhor nos amou primeiro, o Senhor é um amigo fiel e nós precisamos compartilhar isso, Senhor. E vestir o que nós temos de melhor, ó Pai, no pior de alguém. Isto é amar. E nós estamos aqui, Senhor, para te pedir graça, porque não é fácil fazer isso. Pai, nos ajuda, ó Pai, a ajudar os nossos amigos, a cultivar relacionamento, ó Pai, em nome de Jesus. Eu quero entregar essas pessoas aqui, Senhor, que entregou a Ti como Senhor e Salvador, que está precisando de um amigo, ó Pai. Eu quero entregar essas vidas aqui que estão confessando a Ti como Senhor e Salvador. Pai, escreva agora o nome dela no livro da vida, Senhor. Ó Espírito Santo, eu quero também, ó Pai, pedir pelo Pai do Emerson, ó Pai, que vai estar fazendo a cirurgia. Toca, Senhor, faz um milagre ali nos médicos, ó Pai, ajuda ele. Senhor, restaura, Senhor, a saúde do teu filho que vai estar ali fazendo aquela cirurgia. Pai, nos ajude, ó Senhor, a amar mais o nosso próximo, a compartilhar mais a Cristo, a evangelizarmos, a amar missões. Ó Espírito Santo, que não sejamos mais só de palavra, mas que possamos agir, ó Pai, conforme a Tua vontade. Ó Espírito Santo, toca, Senhor, na Tua igreja, venha derramar um batismo de amor. Ó Deus, nós precisamos amar, ó Pai, nós precisamos compartilhar esse amor com o mundo, com as pessoas, para que o mundo reconheça em Tua igreja que ela está amando. Reconheça a Tua igreja pelo amor compartilhado. É a nossa oração esta noite, em nome do Senhor Jesus. A sua mão, a força que você precisa, uma palavra amiga, um sorriso de irmão. A sua mão eu vou te amar, a Deus para te abençoar. E junto a cada dia seremos mais família. Em Deus a cada dia sejamos mais família. Em Deus a cada dia sejamos mais família. Aplauda o Senhor porque Ele é digno. Aleluia. Glória a Jesus. Permaneçam em pé, queridos. O grupo de louvor continua aqui. Permaneçam em pé, já estamos encerrando o nosso culto. A Alessandra está aniversariando, ficando mais velha. Deus abençoe a Alessandra. Dê um aplauso aí para a Alessandra, nossa lista de louvor. Pastor Ronaldo não está conosco esta noite, pois está recebendo uma igreja nossa que teve uma troca de pastor ali na Samambaia. Pastor Ronaldo, pastor Wilson está ali recebendo a nossa igreja, e o pastor Sebastião. Nós vamos encerrar o nosso culto, mas antes eu quero fazer um trato com vocês. Quantos querem fazer um trato comigo? Diga amém. Que você quer fazer um trato, você não sabe o que eu vou pedir? Posso fazer um trato com vocês? Sim ou não? Posso? Lá na galeria, posso, irmãos?
É o seguinte, eu vou dar a bênção agora, e eu quero pedir para você cumprimentar, pelo menos, preste atenção, 3 pessoas, com um aperto de mão, ou com um abraço, tá certo? Amém? Não, mas agora vem a segunda parte. Eu quero desafiar você, é um trato, irmão. Crente não mente, viu? Crente não pode mentir. Cumprimentar, abraçar ou pegar na mão de pelo menos 3 pessoas que você nunca cumprimentou aqui na igreja. Tá certo? Amém? Então tá feito o trato. Eu também vou cumprimentar os pastores, viu? Deixa eu ver aqui quem que eu nunca cumprimentei. Deixa eu ver. Pelo menos 3 pessoas. Então você vai sair do seu lugar. É proibido cumprimentar em primeira mão quem você já conhece. Depois que você cumprimentar os 3 que você nunca cumprimentou, aí você vai cumprimentar aqueles que você já conhece. Tá certo? Tá certo, irmãos? Amém? Vamos praticar a palavra hoje? Então olhe para mim aqui, ó. Atenção, ei, olhe para mim. Eu vou repetir. Você só vai cumprimentar as pessoas que você conhece depois que você cumprimentar pelo menos 3 pessoas que você nunca cumprimentou. Viu? Viu, Daniel? Nem vou te cumprimentar hoje. Pastor Carlos também, longe de mim, só depois dos 3. Então eu vou dar a bênção. Quando eu der a bênção, você vai procurar 3 desconhecidos. Vai chegar para ele e vai dizer: ô desconhecido, a paz do Senhor. Não, você vai perguntar o nome dele. Paz do Senhor, irmã, paz do seu irmão. Qual é o teu nome? Deus te abençoe, viu? Muito prazer em conhecê-lo. Nós somos da família de Deus. 3 pessoas que você nunca cumprimentou aqui na igreja. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e vos conceda graça. O Senhor volte para vós o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Cumprimente os 3 aí que você não conhece.